Cemitérios geralmente assustam as pessoas somente por serem o que são. As estranhas sombras nas lápides, o silêncio ensurdecedor, os mortos, tudo isso dá aos cemitérios uma sensação de desconforto. No entanto, os vivos podem fornecer sua própria estranheza a um túmulo, deixando objetos por lá. Os relatos desse vídeo são reais, diretamente de pessoas que trabalharam ou tiveram algum envolvimento profissional dentro de um cemitério. As coisas mais estranhas e assustadoras que as pessoas deixaram nos túmulos de seus entes queridos, ou não tão queridos assim. Meu melhor amigo e eu trabalhamos em um cemitério como jardineiros durante o ensino médio. Era dinheiro fácil para aparar a grama e manter as sepulturas arrumadas. Percorríamos o lugar em um carrinho de golfe, com nossas ferramentas na parte de trás. Era chato trabalhar na chuva e chovia com frequência. Havia um monte de flores mortas para remover, junto com várias garrafas de bebida vazias e preservativos usados. Uma viúva tinha deixado notas rabiscadas, arrancadas de um caderno, no túmulo de seu marido, todas completamente ilegíveis. Nos túmulos das crianças, muitos bichos de pelúcia encharcados, às vezes misteriosamente enlameados. Uma das coisas mais assustadoras que vi foi um copo de plástico e uma boneca molhada, com unhas enfiadas na cabeça e queimada, como se alguém tivesse passado levemente um maçarico. Mas a pior coisa que vi foi o cadáver nu de uma jovem da minha idade, uma estudante de uma escola vizinha, deixada com os braços decepados ao lado do corpo. Encontramos ela em uma manhã de sábado. Ela havia sido estrangulada ali mesmo, e seu assassino também a esmurrou no rosto várias vezes antes de matá-la. Embora ela tenha sido identificada rapidamente, suas roupas nunca foram encontradas e seu assassinato nunca resolvido. Meu amigo e eu fomos interrogados pela polícia durante várias horas, mas não sabíamos de nada. Meu amigo desistiu do emprego algumas semanas depois, mas eu aguentei até completar 18 anos, quando estaria apto para trabalhar na gráfica do meu tio. Nunca vou esquecer os machucados no corpo daquela menina e seus olhos azuis mortos e abertos. Trabalhei em um cemitério em um verão como zelador, lá para os anos de 2000. Uma coisa que vi que pareceu estranho no começo foi um celular flip, sabe? Daqueles que abriam e fechavam da época. Ele estava aberto no meio de um túmulo. Após uma inspeção mais detalhada da pedra do túmulo, percebi que o celular pertencia à falecida, que estava no final da adolescência ou no início dos 20 anos quando faleceu. Um lembrete muito triste para mim de que, embora eu estivesse perto dela, não sou imortal. Às vezes as pessoas se esquecem disso, especialmente quando são mais jovens. O mais estranho é ela estar enterrada ali há um bom tempo e ninguém roubado o seu celular. Embora não fosse um funcionário do cemitério, eu gostava do ambiente. Cemitérios sempre me fascinaram, então visitá-los era legal para mim. Em um desses cemitérios que visitei, num túmulo em particular, tinha um monte de bugigangas, um punhado daqueles pedaços de vidros que as pessoas usam para decoração e um monte de pequenos brinquedos que pareciam um prêmio de McLanche feliz. Lembro-me de alguns brinquedos do Mágico de Oz, umas figuras de Mulan e outras. Havia também um pequeno anel de pedras, sem marcação, nada, com 2 bolas de tênis dentro. Eram várias coisas diferentes para um túmulo. Soube mais tarde que, ali, havia sido enterrado um cachorro. No passado, era tradição que o primeiro corpo a ser enterrado em um determinado cemitério fosse de um cachorro ou algum outro animal, para que ele ficasse de guarda, enquanto as almas humanas transcendiam ao seu destino. Trabalhei em um cemitério muito antigo, com algumas centenas de anos.
e a igreja ao lado existia antes do século XVI, para vocês terem noção. Considerando o fato de ter sido um lugar remoto, a maioria das pessoas no passado foi enterrada com cruzes de madeira e tal, na própria terra. Com o passar do tempo, essas cruzes apodreceram, novas pessoas foram enterradas, etc. Hoje em dia, devido ao crescimento da região, muito mais pessoas foram enterradas ali. Uma visão triste para um lugar tão bonito. De qualquer forma, era comum que ali cada um cuidasse do túmulo de seu ente querido. Havia uma pessoa em particular que decidiu um dia expandir a área ao redor do túmulo de seu parente. Então, contratou alguns jardineiros para removerem a grama. Quando eles foram passar o rastelo e varrer o lugar, os jardineiros notaram cabelos brancos vindos do chão. Eles surtaram e foram embora. Alarmado, o cara que cuidava do cemitério foi ver o que era e encontrou um corpo parcialmente descoberto na terra. Ele relatou isso à igreja e supostamente eles enterraram o corpo novamente. Não tenho certeza de como poderia haver um corpo tão perto da superfície assim. Eu nunca trabalhei em um cemitério, mas uma vez acompanhei um amigo que trabalhou um tempo atrás. Estávamos andando por todo o local quando vimos algo rosa, cheio de plumas, pendurado em uma das estátuas situadas acima de um túmulo. Enquanto caminhávamos, vimos que era um par de algemas rosa felpudas com calcinhas combinando penduradas em uma estátua. Nós dois demos boas risadas, mas ainda não sabíamos por que alguém escolheria exibir esses itens no túmulo público de um ente querido. Poderia ser, mas o mais provável é que alguém tinha um fetiche estranho e fez sexo bem ali. Durante anos, na minha cidade natal, lendas rondavam pelo cemitério. Algo meio de se esperar de uma cidade pequena e sem muita coisa para se fazer. Acontece que uma coisa de fato não era lenda. No cemitério, havia em cima de um dos túmulos um feto dentro de uma jarra. Aquilo está lá desde que eu era criança. E também devo dizer que, se um dia aquilo foi um feto, não parece mais comum. Há anos que aquilo existe ali e ninguém nunca ousou sequer tocar. Cada um de nós pode ter um costume maluco, mas realmente algumas coisas não parecem fazer muito sentido quando vemos alguém fazendo. A coisa mais estranha que vi enquanto trabalhei de coveiro na minha cidade foi um túmulo que ficava próximo a uma árvore. Nessa árvore ficava uma galinha viva acorrentada que teimava em ficar ciscando em cima do mesmo túmulo. Nunca soubemos quem a colocou ali, mas sempre uma senhora de idade é vista indo todos os dias lá para alimentar e manter vivo o pobre animal. Até a próxima. Obrigado.